Fala galera do nono ano, beleza? Renan CC para mais uma videoaula, então bora lá. Então, o que seria tempo? Ou melhor dizendo, tempo atmosférico? É as condições que a atmosfera, a nossa atmosfera, se apresenta para nós em um determinado lugar em um dado momento, beleza? Então, como que estão as condições da atmosfera naquele tempo? Então, a gente chama de tempo atmosférico isso, né? E essas condições que a atmosfera se apresenta para a gente, elas podem mudar a qualquer instante, no mesmo dia ou de um dia para o outro também. Quando a gente fala que está chuvoso o dia, quer dizer que como estão as condições da atmosfera? Ela se apresenta cheia de nuvens carregadas, né? Podendo chover, né? E se a gente fala que o tempo está ensolarado? Quer dizer que está céu aberto, poucas nuvens, tá beleza? Mas isso pode mudar, beleza? Um dia chuvoso pode passar a ser um dia ensolarado e vice-versa. Um dia ensolarado pode aparecer depois um dia chuvoso. Então a gente fala que o tempo alterou. O tempo é uma coisa que muda, tá beleza? Ele não é estável. Diferentemente do clima. O que é o clima? É o conjunto das características da atmosfera que predominam, ou seja, que ficam permanentes em uma região, né? A gente pode dizer que o clima, né, é a soma de vários tempos atmosféricos que a gente soma ao longo de vários anos. De 30 a 40 anos, a gente soma diversos tempos atmosféricos e a gente tem um determinado clima numa região. Quando a gente fala que uma região ela é chuvosa e quente, né, no verão, por exemplo, a gente está falando do clima, beleza? Porque naquela região específica, beleza? Quente e chuvosa naquela região, ela vai se tornar permanentemente. Ou seja, aquela região ela vai ser quente e chuvosa grande parte do tempo dela, predominantemente, beleza? Não vai mudar, beleza? Aquela região vai ser em grande parte do tempo, né, ou na maior parte do ano, quente e chuvosa. Um grande exemplo disso é a nossa região amazônica, onde é extremamente quente, tem bastante umidade e chove bastante, né? Isso não muda muito ao longo dos anos, né, ao longo do ano todo, porque é o clima característico daquela região, beleza? Seguindo o link, que a gente tem um mapa com os diversos climas existentes no nosso planeta, beleza? Em vermelho aqui, a gente vai do vermelho, que é o clima mais quente de todos, e que começa aqui na região do Equador, tá? Depois o laranja, tropical. Vocês reparam que o Brasil aqui tem o clima equatorial e o clima tropical, mais o tropical, tá? Esfriando um pouco, a gente tem o subtropical, que é esse laranja menos intenso. O amarelo, desértico, beleza? Esfriando um pouco mais, a gente tem o semiárido, que é esse amarelo claro aqui. Depois o verdinho claro, que é o mediterrâneo, tá? O verde mais intenso é o temperado. E ficando mais frio, o clima justamente tem esse nome, né? Frio, beleza? E o frio de alta montanha e o mais com as temperaturas mais baixas de todas, que são os climas polares. Esse está em roxo, o Polo Norte e o Polo Sul. Beleza? Então tem diversos tipos de clima, tá? E por que existem diversos tipos de clima? Porque isso acontece da variação, os eventos climáticos variam, né? Nem toda região do globo ela é quente assim, beleza? Vai variar, cada região tem a sua temperatura, tem a sua pressão atmosférica, tem a sua precipitação, nível de chuvas, beleza? Em uma localidade vai depender, tem as características. Temperatura, pressão atmosférica e precipitação, por exemplo, aqui na região dos polos, no roxinho, não é a mesma do vermelho aqui, na região equatorial. A gente já vai entender por quê, tá beleza? Isso tem a ver com os fatores astronômicos e os fatores meteorológicos. Esses dois fatores, eles influenciam como os climas do planeta vão acontecer. Firmeza? Falar dos fatores astronômicos. O que querem dizer esses fatores astronômicos aqui? Eles vão influenciar e vão fazer os climas diferentes existirem.
eles têm a ver, como é astronômico, a palavra vem de astro, formato da Terra, ser esférica, né, aos movimentos que ele descreve no espaço e a inclinação do eixo da Terra. Se vocês observarem aqui, a gente tem três representações de incidência de raio solar, 1, 2 e 3. Aqui no número 1, o raio solar está atingindo a região do Equador. Tá vendo? Aqui ele atinge a Terra num tipo de um ângulo reto, que a gente chama de perpendicular, forma um ângulo reto. Aqui, os raios solares atingem diretamente, tá beleza? Se atinge diretamente o planeta, quer dizer que essa região do Equador aqui recebe mais calor, porque a radiação solar atinge de maneira direta, de um ângulo reto, perpendicular, de maneira mais intensa. Se é mais intenso, acaba fazendo com que aqueça mais. Diferentemente nas regiões 2 e 3 aqui, perto do Círculo Polar Ártico, nos polos aqui, né, na região temperada, aqui os raios solares atingem, mas não de um módulo reto, né? Não de um módulo direto e intenso, mas de um modo mais inclinado. Então os raios solares acabam se espalhando mais. Isso faz com que a temperatura não aumente tanto. A temperatura é mais baixa porque os raios solares se espalham mais, não ficam de modo intenso. Beleza? Seguindo aqui, agora falando dos fatores meteorológicos, também chamados de fatores geográficos do clima, tá beleza? Esses caras são as massas de ar e as águas oceânicas, as correntes oceânicas que a gente vai falar, beleza? Movimentos da atmosfera terrestre e das águas, tá? Movimentos da atmosfera, massas de ar. Movimento das águas oceânicas, são as correntes oceânicas. O que é isso aqui, ó? Essa parada aqui, ó. Então a gente tem várias setinhas. Então a gente tem as massas de ar quente, né, na região do Equador, porque o Equador a gente sabe que recebe mais radiação, ou mais radiação não, recebe radiação de um modo mais intenso do que o restante do planeta. Beleza? E aqui tá a linha do Equador, provando para vocês aqui, ó, linha do Equador. Por isso que tá vermelho. Equatorial Atlântica, massa de ar quente. Aqui é as massas de ar quente ainda equatorial continental. Ela é menos quente que essa aqui. Essa aqui está bem em cima da região do Equador. Portanto, ela recebe radiação solar de modo mais intenso. Aqui já começa a inclinar um pouco, por isso que não é tão quente. Embaixo a gente tem a tropical, verdinha, tropical atlântica, e mais embaixo a tropical continental, até a gente chegar nas massas de ar frio, polar atlântica, lá nos polos, beleza? Onde não recebe tanta radiação de modo intenso, regiões mais frias, beleza? Seguindo aqui, o que são as massas de ar então? São as grandes porções de ar que estão distribuídos pelo nosso planeta aí. E cada massa de ar tem características diferentes de umidade, pressão, temperatura também, beleza? Tanto é que umas são chamadas de massas de ar quente e outras massas de ar frio, beleza? Dentro dessas massas de ar, por exemplo, numa massa de ar quente, né, a umidade dela é praticamente a mesma em toda a massa de ar, a pressão atmosférica é praticamente a mesma e a temperatura também. Então essas três características, né, a umidade, a pressão e a temperatura, praticamente não mudam numa massa de ar. Onde que se forma uma massa de ar frio? Nos polos, região polar, porque não recebe tanta radiação assim, recebe, mas de modo inclinado, então espalha mais radiação, não esquenta tanto. E as massas de ar quente, na região do Equador, recebe intensamente, de modo direto, aquece mais, beleza? Aquece o ar, então esquenta mais. E essas massas de ar elas podem ficar paradas na região onde elas são formadas ou elas podem se deslocar para outras regiões, beleza? O que acontece então? Como se formam as frentes? A gente fala muito que vai chegar uma frente fria, vai chegar uma frente quente. Como é que se forma isso? As massas de ar, você sabe que são diferentes. Existem as massas de ar frio e as massas de ar quente. E elas se encontram, né? E uma faz a outra recuar e vice-versa. Então, o que acontece? Uma massa de ar quente pode se encontrar com uma massa de ar frio, né? Dependendo da situação, a maior vai empurrar a menor para trás. Nesse encontro, né, por exemplo, uma massa de ar quente
vai encontrar uma massa de ar frio menor, a massa de ar quente que é maior, ela vai empurrar a massa de ar frio. Ela vai prevalecer nesse encontro. Então, se uma massa de ar quente prevalece, fazendo com que uma massa de ar frio recue, a gente vai ter uma frente quente. E essa frente quente tem temperaturas altas, faz aquele calor e tem bastante umidade, que pode chover depois, né? Mas já, ao contrário, se uma massa de ar frio consegue empurrar uma massa de ar quente para trás, fazendo ela recuar, vai formar uma frente fria, né? Que pode ter chuvas, um clima mais seco, né? E a temperatura mais baixa. Ok? O que é o vento, então? O vento, o próprio nome diz, é o ar em movimento. Beleza? E como que ele se forma, né? Ele se forma decorrente do quê? Diferenças de temperatura e de pressão atmosférica diversas nas regiões do globo. Beleza? Sempre do quê? Incidência da energia solar sobre a superfície da Terra. O Sol, ele vai aquecer o ar que está próximo da superfície. Esse ar que é aquecido, geralmente onde que esse ar é bastante aquecido? De novo, ó, região do Equador. Radiação mais intensa. Tá? Esse ar aquecido, ele vai ficar quente. Então, ele vai se tornar menos denso e ele tende a subir. Né? Ele tende a subir, que vai gerar uma região de baixa pressão. Beleza? Baixa pressão. O ar frio, ele é mais denso. Então, a tendência dele é descer. Né? Vai gerar uma região de alta pressão. Beleza? Alta pressão por quê? O ar frio desce. Se ele desce, ele está empurrando para baixo, pressionando para baixo. Por isso que a gente chama de região de alta pressão atmosférica. Beleza? Aí vocês já notaram que existe uma dinâmica aí. Beleza? Enquanto o ar quente aquecido tende a subir, o ar frio tende a descer. Beleza? Forma uma dinâmica. Ar quente sobe, ar frio desce. Esses são os deslocamentos das massas de ar. Beleza? Que vão ocorrer das regiões de baixa pressão, né, de alta pressão ali. E essa movimentação das massas de ar frio e quente forma o que a gente chama de vento. O ar se movimentando, é isso que chama o vento, o ar em movimento. Tudo depende da incidência do raio solar, mas lembrando que a superfície do planeta ela não é plana e nem reta, é homogênea. Tem rocha, tem montanha, tem o mar, regiões mais altas, regiões de maior profundidade, solo, vegetação. Tudo isso, né, absorve e reflete a energia do Sol, né, fazendo com que os ventos sejam mais fortes e mais fracos, dependendo de onde é a região. Então o aquecimento ele é desigual. Beleza? A gente chama de aquecimento desigual. Ó. As raios solares não conseguem aquecer o planeta inteiro por igual. É diferente. Aqui aquece mais, nessas duas aquece menos, por exemplo. Beleza? Quando mais você se aproxima dos polos, mais frio fica. Quando mais você se aproxima da região do Equador, mais quente fica. Tá? Desse jeito. Para terminar, as correntes oceânicas, que é o deslocamento das massas de água. Né? Massas de água, não tem a massa de as massas de água quente e as massas de água fria. Bem parecido com o que acontece com as massas de ar. Só que agora é massa de água. O que forma elas? Movimento de rotação do nosso planeta, diferença de temperatura também, quantidade de sal que cada água tem, a ação dos ventos, beleza? E elas têm uma característica aqui, né? Elas, aonde formam as massas de ar, as massas de água, as correntes oceânicas quentes? Região do Equador, porque recebe mais radiação, de modo mais intenso. E as correntes oceânicas frias? Os polos, recebem menor radiação. E as correntes marítimas, correntes oceânicas quentes, elas tendem a se mover para os polos. E as correntes oceânicas frias tendem a se mover para o Equador, gerando a mesma coisa quase do ar. Né? Vão e vêm, distribuindo o quê? O calor pela superfície da Terra. Então essa dinâmica de massas de ar das correntes oceânicas distribui o calor, né, pelas diversas regiões do planeta, influenciando a formação dos diversos climas. Beleza, galera? Espero que tenham gostado, entendido. É nóis, até a próxima. Falou!